Comércio varejista tem queda de 1% em maio. Inadimplência entre aposentados dispara em 4 anos. E você vai ver também. Novo programa Desenrola começa na segunda-feira, com promessa de limpar o nome de 1,5 milhão de endividados. Ciclone extratropical se afasta para alto mar, mas deixa estragos em diversos estados. Pelo menos 4 mortes foram registradas. E na China, chuvas torrenciais voltam a castigar o sul do país. E ainda, não é encenação. Atores de Hollywood entram em greve e ameaçam a produção de filmes e séries. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde. Como sempre, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 13h04 pelo horário de Brasília. Muito boa tarde, Dani. Mais uma semana chega ao fim. Mais uma semana chega ao fim. Sextou, não é, Kleber? Sextou. E vamos juntos conferir as notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. Olha só, a gente começa com a economia. Depois de subir meses seguidos, as vendas do varejo caíram em maio. Segundo o IBGE, metade das atividades analisadas pela pesquisa ficou negativa. Em maio, as vendas do varejo brasileiro romperam uma sequência de 4 altas seguidas e registraram queda de 1%. Nos primeiros meses do ano, as vendas do comércio tiveram alta de 1,3%, comparado ao mesmo período de 2022. Já na comparação com maio de 2022, também houve queda de 1%, enquanto no indicador dos últimos 12 meses houve um crescimento de 0,8%. Os dados são da pesquisa mensal do comércio, divulgada pelo IBGE. O resultado veio pior do que as projeções do mercado, que esperavam uma estabilidade na comparação com abril e alta de 2% nas vendas em relação ao ano anterior. Das 8 atividades analisadas pela pesquisa, 4 tiveram resultados negativos em maio: produtos alimentícios, tecidos, vestuário e calçados, outros artigos de uso pessoal e doméstico, imóveis e eletrodomésticos. Do lado positivo, os setores foram artigos farmacêuticos, ortopédicos e perfumaria, livros, jornais e papelaria, combustíveis e lubrificantes e equipamentos e material para escritório, informática e comunicação. E eu trago um alerta: a inadimplência entre os aposentados disparou nos últimos 4 anos. Segundo a Serasa, o aumento das dívidas quase que triplicou. De acordo com o levantamento da Serasa, de maio de 2019 a maio de 2023, o crescimento da inadimplência entre idosos subiu 32,7%. O número representa quase o triplo da média da inadimplência nacional, que teve alta de 13,4% no período. E a explicação é que os idosos são mais procurados em momentos de emergência financeira na família. Com a aposentadoria caindo todo mês, a população idosa tem acesso maior a empréstimos nos bancos e acaba tomando crédito para os filhos, netos e até sobrinhos. O medo de ser abandonado é um dos principais motivos para que os idosos cedam aos pedidos da família e façam empréstimos. O Sindicato dos Aposentados e Pensionistas informou que durante a pandemia, muitos aposentados acabaram sustentando a família por meio do crédito consignado. Eles faziam empréstimos para bancar os desempregados e se endividaram por conta disso. Hoje são mais de 12 milhões e 700 mil pessoas com mais de 60 anos com dívidas em atraso, 3 milhões a mais do que em 2019. O aumento do custo dos planos de saúde e dos medicamentos nesse período também contribuiu para a situação do orçamento mais escasso. Além disso, a maioria dos aposentados desconhece os juros que paga nesses empréstimos. E para resolver esse problema, vários bancos têm feito feirões de renegociação presencial ou online, para incentivar o pagamento das parcelas em atraso. A Caixa Econômica, por exemplo, está com uma campanha de desconto de até 90% para pagamentos à vista sobre o valor da dívida. Olha, e ainda sobre esse assunto, uma boa notícia agora. Os endividados vão ter uma oportunidade de quitar seus débitos. Começa na segunda-feira o programa Desenrola Brasil. O governo autorizou instituições financeiras a iniciarem a renegociação da faixa 2 do programa para pessoas com renda mensal de até R$ 20 mil.
Criado pelo governo federal para a renegociação de dívidas, o programa Desenrola vai começar suas operações nesta segunda-feira. E por hora, a autorização vale apenas para a faixa 2 do programa, voltada para pessoas com renda mensal de até R$20 mil. As renegociações valem para as dívidas inscritas até 31 de dezembro de 2022 e que continuam ativas. O devedor vai ter prazo mínimo de 12 meses para o pagamento. As renegociações da faixa 2 podem ser feitas diretamente entre os clientes e as instituições financeiras, onde os débitos existem. Em troca, o governo vai oferecer aos bancos um incentivo para que aumentem a oferta de crédito. O programa não vai atender renegociações de dívidas de crédito rural, débitos com garantia da União ou entidade pública, dívidas que não tenham risco de crédito integralmente assumido pelos agentes financeiros ou qualquer taxa de juros por parte da União. Segundo o Ministério da Fazenda, cerca de 30 milhões de pessoas devem ser beneficiadas nesta faixa. Para pessoas da faixa 1, a portaria não indicou as datas para as renegociações. Fazem parte da faixa 1 pessoas com renda mensal de até 2 salários mínimos ou inscritas no cadastro único e vão poder renegociar dívidas de até R$5 mil, feitas entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022. A expectativa da pasta é que o programa esteja disponível para toda a população até setembro. Devo, não nego, pago quando puder. Uma frase clássica, não é, Kleber? Quem não conhece, infelizmente, né, Dani? Infelizmente. Em um país com mais de 71 milhões de inadimplentes, muita gente conhece essa frase. Mas quem costuma repeti-la agora vai poder colocar essa frase em prática. Isso porque na próxima segunda-feira, como a gente viu, começa o programa Desenrola do governo federal para o pagamento de dívidas. Isso mesmo. E a expectativa é que 1,5 milhão de pessoas vão ficar com o nome limpo automaticamente. Além da possibilidade de pagar as dívidas, os participantes terão direito a um curso, olha só, de educação financeira, para não ficar com o nome sujo novamente. E esse, aliás, é o tema da nossa entrevista de hoje. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com a planejadora financeira Naira Sombra. Boa tarde, Naira. Seja muito bem-vinda ao nosso espaço. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Legal, Naira. E eu queria começar perguntando, as condições que o programa está oferecendo para as pessoas pagarem as dívidas são muito melhores do que os bancos, instituições financeiras e até aqueles escritórios de cobrança oferecem atualmente no mercado? De forma resumida, o Desenrola é um leilão de acordos. Então, ele vai priorizar as empresas que vão oferecer o maior desconto para o consumidor. Então, respondendo a pergunta, vale a pena participar sim, porque o governo garante maiores descontos e uma taxa de juros menor. E, Naira, por enquanto, apenas quem está na faixa 2, quem recebe até R$20 mil por mês, pode participar. Isso significa que as pessoas carentes ficarão de fora nesse começo. Qual é, então, o perfil de devedor que pode ser beneficiado? Bom, segundo o Ministério da Fazenda, cerca de 300 milhões de pessoas serão beneficiadas nessa fase. O crédito para a fase 2 gira em torno de 50 trilhões. Como foi falado na reportagem, nessa fase entram somente renegociações bancárias. A negociação deve ser feita diretamente entre o canal da instituição financeira e o consumidor e não há limite de valor. E por fim, Naira, qual é a dica que você dá, quais os cuidados, principalmente, que as pessoas devem tomar na hora de negociar uma dívida para garantir que vão pagar e também para ter um acordo que seja benéfico? Bom, a primeira coisa a ser feita é entrar em contato com o canal oficial da instituição bancária e entender as negociações. Toda renegociação deve ser feita diretamente nas plataformas. Não deve ser feita transferência para contas de outras pessoas. Em caso de dúvidas, consulte sempre o seu banco para ver se aquela proposta realmente vai acontecer. E só está assinado depois do registro. Então, vai ser debitado diretamente na conta, tem que ser um valor que caiba dentro do seu orçamento para que você consiga pagar. Senão, o seu nome pode entrar novamente nos negativados. Então, vamos prestar atenção com a taxa de juros e se a renegociação faz sentido para o seu bolso no momento.
Tá certo, Naira. Dicas importantes e a gente agradece muito a sua participação. Nós acabamos de conversar aqui com a Naira Sombra, que é sócia da HCI Invest e planejadora financeiro. Mais uma vez, muito obrigado, Naira. Eu que agradeço. Boa tarde. E os trabalhadores devem receber neste ano o valor de 12 bilhões de reais referentes ao lucro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. O dinheiro vai ser depositado na conta dos trabalhadores cotistas até o fim de agosto. O valor do crédito é referente ao lucro líquido de 12 bilhões e 800 milhões do Fundo de Garantia de 2022, que ficou 3,4% em relação ao exercício anterior. O Conselho Curador do FGTS vai discutir sobre a distribuição do valor e os números consolidados devem ser apresentados até o próximo dia 25. O colegiado vai definir a divisão do lucro entre os trabalhadores elegíveis que tenham saldo na conta até 31 de dezembro de 2022. O valor vai ser creditado na conta dos trabalhadores cotistas até o fim de agosto. No total, o FGTS deve ter receita de 49 bilhões e 800 milhões de reais em 2022 e mais de 36 bilhões em despesas. Para saber quanto vai receber, o trabalhador precisa multiplicar o saldo da conta no dia 31 de dezembro por 0,018. Na prática, o rendimento adicional significa um incremento de R$ 18 a cada R$ 1.000 de saldo na conta. O valor só pode ser sacado junto com o saldo do FGTS. Vamos falar de saúde agora. O presidente Lula sancionou hoje a nova lei do programa Mais Médicos, com mudanças nas regras para a revalidação de médicos formados no exterior. E a prioridade é para profissionais brasileiros registrados no país. O texto altera as antigas regras para a revalidação do diploma e cria incentivos para o atendimento em municípios de difícil acesso. Agora, os médicos sem revalidação podem atender no programa por até 4 anos, mas devem fazer provas periódicas. Mas a prorrogação da participação no programa só vai ser possível com a apresentação do diploma revalidado. Uma das diretrizes do programa em sua nova versão é a prioridade para médicos brasileiros e registrados no país. O primeiro chamamento, de 5.970 vagas, recebeu mais de 34 mil inscritos, número recorde desde o lançamento há 10 anos. O programa passa a permitir o uso de telesaúde quando necessário e a priorização de territórios indígenas, quilombolas e ribeirinho nos atendimentos. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, afirmou que o programa vem para consolidar o acesso à saúde e o bom atendimento à população mais vulnerável. Que as melhores tecnologias têm que estar acessíveis aonde estiver mais médicos. Não é um programa de uma medicina pobre para pobres, como muitas vezes nossos detratores falam. Não, o Mais Médicos é um programa para a dignidade da atenção à saúde da nossa população. O Mais Médico é, no fundo, levar aos mais longínquos rincões deste país e a maior periferia abandonada que nós temos, o direito do cidadão ser atendido decentemente por profissionais especialistas na saúde. Seja enfermeira, seja atendente de enfermagem, seja um médico. E veja a seguir, chuvas torrenciais voltam a castigar o sul da China. E ainda, atores de Hollywood entram em greve e ameaçam a produção de séries e filmes. Nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta e ao vivo, 1h19 pelo horário de Brasília. E a gente volta agora para falar sobre o ciclone. É isso mesmo. E a passagem do ciclone extratropical com ventos de cerca de 150 km por hora castiga cidades de 6 estados brasileiros. As consequências foram além da região sul, onde ele se formou,
4 pessoas morreram, árvores foram arrancadas e milhares de pessoas ficaram sem luz. Também houve alagamentos em várias cidades. O ciclone extratropical que atingiu a região sul do país provocou destruição e mortes. As rajadas de vento chegaram a 140 km por hora e provocaram estragos em mais de 50 cidades gaúchas. O município de Sede Nova, no noroeste do estado, foi o mais atingido. Em Rio Grande, um idoso morreu. Uma árvore caiu em cima da casa dele. Em São Sebastião do Caí, o nível do rio subiu e invadiu ruas e casas. O ciclone também provocou estragos no litoral norte do Rio Grande do Sul. E a preocupação agora é com as enchentes e a ressaca do mar. As famílias devem ser retiradas da área de risco. Em todo o estado, cerca de 600 pessoas já tiveram que sair de casa. A estimativa da Defesa Civil é que mais de 17 mil foram afetados pelo mau tempo. Pelo menos 15 rodovias do estado tiveram algum tipo de bloqueio por causa de deslizamentos de terra, quedas de árvore ou transbordamento de rios. Além disso, carros e até um caminhão quase foram levados pela força do vento. A cidade de Siderópolis, no sul catarinense, teve o registro das rajadas de ventos mais fortes, que chegaram a 157 km por hora. No estado foram registrados alagamentos e casas destelhadas. Também no Paraná, as rajadas de vento passaram de 90 km por hora e provocaram queda de árvores e a derrubada de postes em dezenas de cidades. Cerca de 700 mil pessoas ficaram sem luz em algum momento. Um trem turístico com quase 1.000 passageiros ficou preso na Serra do Mar, porque os trilhos ficaram obstruídos. Em São Paulo, os ventos provocados pelo ciclone também mataram 2 pessoas no estado. A estudante que estava na direção morreu. E em Itanhaém, na Baixada Santista, uma idosa perdeu a vida ao encostar em um cabo de energia derrubado pela força do vento. O vendaval fechou o Porto de Santos por quase 6 horas e arrancou placas de alumínio do alto de um prédio na capital paulista. 6 aviões tiveram que arremeter no aeroporto de Congonhas. No Brasil, ciclone extratropical e na China, chuvas torrenciais voltaram a atingir o sul do país e causaram muitos estragos nesta sexta-feira. Alertas de desastres foram emitidos em vários distritos e condados da região. No início do dia, o distrito de Jiangxin atualizou seu alerta para enchentes e deslizamentos de terra de laranja para vermelho, o nível mais alto. Tempestades atingiram 28 distritos e condados de Chongqing desde quinta-feira, causando o aumento de 44 rios. Inundações repentinas atingiram partes da China nas últimas semanas. Só na semana passada, chuvas e deslizamentos de terra causaram 15 mortes na região. Olha só, atores de Hollywood se juntaram aos roteiristas e entraram em greve nesta sexta-feira após o fracasso nas negociações com os estúdios. O movimento representa uma ameaça para a produção de filmes e séries. Essa é a primeira vez que os membros do sindicato hollywoodiano param de trabalhar em produções de cinema e televisão desde 1960. A greve pode paralisar quase por completo a indústria do cinema e da televisão americana. A base do sindicato já havia votado 98% a favor da autorização da greve. O órgão que representa estúdios e serviços de streaming disse estar profundamente desapontado com a decisão de greve, dizendo que ofereceu aumentos salariais históricos. A decisão segue o fracasso das negociações contratuais com os estúdios e se une ao movimento dos roteiristas, que estão há 11 semanas parados. Os atores de cinema e televisão ficarão de braços cruzados e Hollywood se prepara para o impacto dessa nova ação que pode interromper inúmeras produções. A paralisação dos roteiristas já havia reduzido a quantidade de filmes e programas em produção, mas sem atores, a indústria vai ser obrigada a parar. E uma famosa revista norte-americana de arquitetura e design divulgou hoje um ranking com as praias mais bonitas do mundo. E olha só, 2 brasileiras fazem parte desta lista. Uma delas é a Baía do Sancho, que fica em Fernando de Noronha. E a outra é a famosa Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, né, Dani? Realmente 2 praias maravilhosas.
E Ipanema, em especial, é conhecida por todos os brasileiros por causa da famosa canção Garota de Ipanema. Mas então vamos dar uma olhada, a gente vai para lá agora dar uma olhada nessa praia que fica na zona sul do Rio de Janeiro. E olha só, essas são imagens ao vivo de Ipanema. Hoje não está aquele sol típico do Rio de Janeiro. A gente pode observar que o dia está nublado e a temperatura é de 21 graus. E essa é a parte da praia, a gente pode ver também que está vazia. Mas quem sabe, né, até no fim de semana a temperatura não melhore e mais pessoas possam ir à praia. Pois é, a Praia de Ipanema tem 2 quilômetros e 600 metros de extensão e fica perto do bairro do Leblon. Na praia também ficam as Pedras do Arpoador, que é um complexo de rochedo, e a estátua do músico Tom Jobim. Aliás, uma bela imagem que até lembra aquela música famosa. Inclusive, gostaria de pedir aqui que o Kleber nos ajudasse a lembrar a letra dessa música. Ah, mas essa letra é tão fácil, todo mundo conhece. Começa você que eu completo. Olha que coisa mais linda. Mais cheia de graça é a praia de Ipanema. Muito obrigada por este momento inenarrável. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E não se esqueça que daqui a pouco, às 13h50, eu volto com mais notícias para você. Até mais. Até mais.